Oi, eu sou o Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo você vai saber qual é o melhor sistema operacional para programadores. O melhor sistema operacional para você vai depender para que plataforma você está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo para iOS usando o Swift, por exemplo, e o Xcode, que seria a IDE, né? Você obrigatoriamente tem que usar um macOS. Então você precisa ter um MacBook ou um iMac e usar o sistema operacional da Apple, que seria o macOS. Você vai até encontrar algumas gambiarras aí pela internet te mostrando como montar, né, um Hackintosh, que eles chamam, que seria para você colocar o sistema operacional da Apple rodar em computadores que não são da Apple. Só que aí eu estou desconsiderando aqui, porque geralmente essas gambiarras não funcionam bem. Então se você realmente quer desenvolver profissionalmente para iOS, realmente eu indico, né, que você tenha um computador da Apple e um celular da Apple também, para você conseguir fazer os seus testes aí. Se você desenvolve para a internet, ou seja, você é um desenvolvedor web, você poderia tranquilamente usar qualquer um dos principais sistemas operacionais, que seriam, né, o macOS, um Linux, uma versão do Linux ou o Windows. Só que se você trabalha exatamente com front-end, que seria, né, pegar uma interface criada por um designer e transformar essa interface em código HTML e CSS, provavelmente você vai precisar de usar ou o Windows ou o macOS, porque grande parte dos designers eles usam sistemas da Adobe, como o Photoshop ou o Illustrator, por exemplo. Então você, como desenvolvedor front-end, você provavelmente vai não criar designs, né? Mas você vai precisar abrir esses arquivos que vêm do Photoshop. É muito normal essa necessidade. Você tem que abrir o Photoshop para verificar lá as dimensões de tela, para ver qual tipo de fonte, né, que o usuário está usando e também para exportar algumas imagens quando necessário. Então, nesse caso, se você é um desenvolvedor de front-end, muito provavelmente as melhores opções de sistema operacional para você ou será o Windows ou será o macOS, porque o Linux não roda esses sistemas da Adobe. Então, se você usa Linux, você precisaria aí criar uma máquina virtual com o Windows instalado, e isso acaba que vai tirar um pouco da sua produtividade, tá ok? Para quem trabalha com front-end e precisa usar muito linha de comando, em um terminal Unix, por exemplo, o Windows não seria a melhor opção. Então, nesse caso, a melhor opção seria o macOS para você. Nesse caso específico de um desenvolvedor front-end, eu indico o macOS. É o que eu uso e que me dá maior produtividade, porque eu consigo abrir, né, os sistemas da Adobe e também ainda continuo com o poder do terminal baseado no Unix, que a gente não tem esse terminal no Windows. E se você é um desenvolvedor back-end, você pode usar no seu dia a dia tranquilamente o Linux. Eu até indico mais o Linux do que o Windows, porque usando o Linux você vai começar a ter facilidades para usar o terminal do Linux, podendo até mesmo, né, automatizar tarefas do seu dia a dia. Então o Linux vai te dar aí muito mais autonomia para você trabalhar. Eu também cheguei a trabalhar durante muito tempo com Linux, usando a versão Ubuntu, né? E essa versão ela é muito parecida com o Windows e dá tranquilamente para usar no seu dia a dia. Dá para acessar a internet, usar os principais editores de código, dá para usar tranquilamente. Então, se você é programador e ainda está usando o Windows, eu sugiro fortemente que você experimente o Linux. Se você não faz ideia como começar, né, com o Linux, como fazer para instalar e não conhece os comandos básicos aí, eu vou deixar para você, na descrição desse vídeo, um link para você baixar um e-book totalmente gratuito. Dessa forma, você consegue aí dar os seus primeiros passos com Linux. E eu tenho certeza que depois que você se acostumar, você não vai querer mais voltar para o Windows, porque o Linux traz diversas vantagens em relação ao Windows. Uma vantagem principal que eu reconheço é que usando o Linux no seu dia a dia, como desenvolvedor back-end, por exemplo, você vai estar se capacitando para configurar servidores de clientes, por exemplo. Então você cria a aplicação, a arquitetura, e você também vai aprender, vai ter condições, né, de instalar um servidor de internet como o Apache, por exemplo. Então é por isso que eu recomendo tanto que você comece a usar o Linux e vá na medida do possível usando cada vez menos o Windows, tá ok? Com certeza, dominando o Linux, você vai se tornar um programador diferenciado. Até a própria Microsoft está começando a desenvolver mais sistemas compatíveis com o Linux, até mesmo sistemas voltados, né, para programadores. Então eu te indico aí, né, que você dê os seus primeiros passos. O Linux tem muito aquilo que a gente tem medo, né, porque a gente não conhece. Mas depois que a gente instala e começa a usar no dia a dia, vai ficando cada vez mais tranquilo e depois de um tempo você nem sabe que não está mais usando o Windows. E vai estar ali à sua disposição, né, todo o poder do terminal do Linux. Bem, é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!